Oiê, meu nome é Márcia, eu sou mãe do João Vitor de Paiva. Muitos de vocês conhecem, para quem não conhece, João Vitor tem síndrome de Down. Eu vou me autodescrever, sou uma mulher branca, de cabelo loiro, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa azul, com os detalhes em branco e um colar dourado. Hoje eu estou com a Yarla, que é mãe do Samuel, um bebê lindo de 3 aninhos de idade, que por acaso também tem a síndrome de Down. A Yarla vai se apresentar e depois nós vamos trocar aqui as nossas experiências, a minha como mãe de um rapaz de 24 anos e ela que está começando nesse caminho, começando essa trajetória com um filho de 3 anos. Muito obrigada, que honra estar aqui ao lado de uma mulher maravilhosa como a Márcia. É inspiração para muitas nós, mães atípicas. Vou me autodescrever, meu nome é Yarla, eu sou uma mulher de cor branca, tenho cabelo loiro à altura dos ombros, estou usando uma blusa de cor preta, um colar dourado e tenho um microfonezinho aqui que a gente está se comunicando com vocês. Sou mãe do Samuelzinho, vai fazer maravilhoso, um bebê extraordinário, vai fazer 3 aninhos agora em julho. É isso. Que felicidade receber Yarla e poder trocar a experiência com ela, que traz muita técnica, muita ciência, muita sabedoria e acho que pode ajudar todas nós aqui. Obrigada. Eu quero muito trazer a minha experiência para mães que estão num lugar que um dia eu estive, recebendo um diagnóstico ou já com um bebê com algum tipo de deficiência nos braços, assustada, paralisada e sem enxergar a luz lá na frente. Eu vou passar a minha experiência e a Yarla vai passar a dela, com a esperança de que a gente possa tocar de alguma forma alguma pessoa que esteja precisando dessa troca para que tenha um futuro eu não vou falar mais fácil porque eu acho que é impossível ser mais fácil, mas um futuro mais possível. É muito importante ter quadros como esse, ter essa informação aqui na internet. Quando eu comecei também, quando eu soube da síndrome de Down no Samuel, eu busquei muito relatos de pais, de família, eu queria ver esse olhar da família, não só do profissional. Eu queria muito ter visto essas histórias na internet. Então, eu acho de grande valia, porque para a gente que é mãe, atualmente a maior rede de apoio são as mães. Então, poder ter essa troca com a Márcia, compartilhando essas experiências e aprendendo aqui, para mim, eu acho fundamental, importante para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora, para as pessoas que estão com filhos já maiores, adolescentes, adultos, ver uma história como a Márcia, como a do João, é inspirador demais, é muito bom você poder ouvir, você poder ver e é maravilhoso. Obrigada. Muito bom. O que eu quero deixar bem claro é que o que eu posso trazer para vocês é o meu papel de mãe. O João nasceu numa época que eu não tinha acesso ao WhatsApp, à internet, a grupos de mães. Eu moro em Goiânia, é um lugar ainda mais afastado, longe das informações. Então, tudo que eu tenho para oferecer é a minha vivência, é o meu papel de mãe. A gente sabe que as coisas hoje se tornaram um pouco mais fáceis, apesar de que eu acho que a internet, a mesma facilidade que ela traz também uma pressão muito grande que pode acabar trazendo um outro lado de muita culpa, de muita cobrança, por não poder alcançar tudo que a internet oferece e cobra. Eu me livrei disso, mas ao mesmo tempo deixei de ter esse contato, de ter essa troca. E eu gostaria muito de ter assistido um vídeo igual esse quando meu filho nasceu. Com certeza teria sido bem mais fácil para mim o começo se eu tivesse tido acesso. A minha referência de síndrome de Down
era a pior possível, era de pessoas que ficavam na rua, expostas a bullying, a chacota, ao preconceito, e imaginar o meu filho nessa condição me fez tomar uma decisão que eu não tinha ideia do que eu faria, mas naquele momento eu tomei a decisão de que aquele não seria o futuro dele, que aquele diagnóstico jamais definiria o futuro dele. Se eu sabia o que fazer, não. Mas eu tinha certeza de um amor absoluto. Eu não falo incondicional porque eu sou humana e eu não acredito no incondicional, mas um amor absoluto por aquele bebê. E isso abriu a nossa porta para caminhar até o que ele é hoje. A saúde mental, emocional e física da mãe importa muito. E a Arla, que está aqui com a gente, ela tem um trabalho muito bonito de acolhimento de mães, de apoio a mães que não têm acesso à informação, não têm acesso a recursos. Ela faz esse trabalho de levar informação, de levar apoio, acolhimento e uma preocupação muito grande com a hora da notícia. Você está escrevendo um livro sobre isso, Yarla? Não. Uma cartilha? Eu fiz uma cartilha, tive apoio de outras pessoas, mas eu me preocupei em ter um material informativo, principalmente para quando as pessoas recebem um diagnóstico, né, da síndrome de Down, porque aí já vem uma cartilha com bastante informações atuais que explica sobre o que é a síndrome de Down, os tipos de síndrome de Down, que tem pessoas que ainda desconhecem. Faço também um trabalho de lives no meu Instagram, onde eu dou voz às mães, que elas contam todas as experiências e tem ajudado muitas mães, porque muitas delas se identificam com a história de cada mãe e está sendo um acolhimento. É como a Márcia falou, a gente hoje tem um privilégio, mas mesmo com o Samuel, que vai fazer 3 anos, eu busquei muito mensagens informativas, experiências de pais e tem muito pouco na internet. Imagina 24 anos atrás. Não tinha. Não tinha. Então, eu tenho esse trabalho que eu quero poder ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir com conhecimento. Aprendo muito, aprendo mais com as mães do que com qualquer outro espaço. Então, é uma troca de grande valia para nós. E conta pra gente, quando o Samuel nasceu, você já sabia do diagnóstico ou foi surpresa? Foi surpresa. O Samuel, ele é uma criança que foi feita fertilização in vitro. Eu não fiz análise genética do embrião. E durante a gestação, uma gestação muito tranquila, o Samuel é meu segundo filho, o primeiro nasceu prematuro, depois de 14 dias faleceu, que é o Davi. E aí, 3 meses depois, coloquei o embrião do Samuel. Então, eu não fiz análise genética antes. Os exames morfológica, translucência nucal, nenhuma alteração. A única alteração que ele teve foi o pé torto congênito, foi a única coisa que viram. Mas no dia do meu parto, que foi com 38 semanas exatas, Samuel nasceu de cesárea e ele não chorou. Então eu já comecei a ficar desesperada porque eu relembrei do momento de angústia que eu passei com meu primeiro filho. E aí ninguém me falava o que era. E quando ele nasceu, o médico falou T21. Eu, na verdade, confesso que nem ouvi isso, meu marido que ouviu. Sério? Foi. Aí ele nasceu com APGA 5, nasceu muito roxinho, sem respirar. Ainda conseguiram colocar ele no meu lado. Aí eu fiz uma foto desse momento, mas eu fiquei muito tensa, muito preocupada. Então ele já foi logo para a UTI e eu fui para a sala de recuperação. E quando eu me recuperei da anestesia, que eu voltei para o quarto, o Samuel não estava lá. Então isso me causou assim, muito pânico, porque eu só queria que meu filho sobrevivesse. E aí meu marido chegou dizendo que ele estava bem, mas que estava meu marido e a Sofia, que é filha dele, minha enteada, que assistiu meu parto, a irmã do Samuel. E aí ele falou assim, Arla, olha, eu tenho uma coisa para te falar, o médico suspeita que o Samuel tem síndrome de Down. E aí eu falei, não, mas eu acho que não tem, porque nos exames não deu nada, que ele não tinha nenhuma alteração. E aí a Sofia falou assim, Arla, eles pediram autorização para coletar o sangue para fazer o cariótipo. Se o Samuel tiver síndrome de Down, não vai mudar em nada na nossa vida. O amor vai continuar sendo o mesmo. Aí meu marido, com certeza. E eu ouvi uma voz de Deus dizendo que vai ficar tudo bem. Ele nunca esqueceu disso.
E aí, assim, nesse momento, a síndrome de Down eu nunca fiquei abalada, eu não passei pelo luto que muitas mães passaram, respeito demais. Mas eu não tive isso porque, de fato, o meu primeiro filho tinha falecido. Então, eu só queria que o Samuel sobrevivesse. E o médico quando meu marido chegou, aí o médico veio, falou comigo. Ele falou que... Aí tinha uma médica lá, pediatra, que não foi nem meu obstetra que falou, foi a pediatra. Ela tem uma sobrinha com síndrome de Down. E aí ela falou, olha, eu vou te mostrar a foto da minha sobrinha. Ela faz tudo, é uma criança maravilhosa, hoje em dia eles se desenvolvem super bem. Então, assim, eu tive um acolhimento muito grande. Só mensagens importantes, maravilhosas da minha família. Então, graças a Deus, eu recebi o diagnóstico de uma maneira bem leve, já trazendo ali a esperança, trazendo o futuro. Então, para mim, nunca impactou. Talvez se fosse o contrário, é o que eu falo. A maneira que se é dado o diagnóstico muda o futuro até da criança, dependendo de como os pais vão receber aquele diagnóstico, né? Já é um momento ali de fragilidade, então é muito importante como você recebe o diagnóstico. No meu caso, até para deixar claro isso que a Yarla falou, né? Que cada caso é um caso, que a gente precisa considerar muito, porque cada mãe que está ouvindo a gente tem uma história única e particular. Eu não tive a sorte que a Yarla teve. Para mim foi muito solitário, não tive esse apoio de quem acreditasse junto comigo, de quem estivesse do meu lado para me dar todo esse apoio. Foi uma notícia muito difícil, o médico praticamente me deu na calçada da maternidade quando eu estava saindo, acho que para evitar qualquer embate. Eu tive a impressão de ser tragada por um buraco negro. Confesso para vocês que é um momento que eu não saberia descrever, mas eu estou trazendo para que mães que tenham se sentido próximo disso tenham essa referência para saber que não estão sozinhas. A única coisa que eu fiz naquele momento, antes de entrar no carro, foi prometer para o meu filho que ele seria o que quisesse. Eu sabia, de alguma forma, ele seria o que quisesse. Então, o que a gente precisa hoje é buscar materiais como esse que a Yarla está lançando, cobrar políticas públicas que preparem esses profissionais para esse momento. E eu não estou falando só de médico, eu acho que toda a equipe, até a limpeza do hospital tem que estar preparada para esse momento. Porque uma palavra dita de uma forma errada pode sim influenciar em como essa mãe vai se sentir, em como essa mãe vai acreditar no filho, e tudo isso vai definir o futuro dessa criança. E a gente precisa ir atrás disso. E vocês podem ficar de olho na Yarla, vem muita coisa por aí. Ela investe muito, ela é muito preparada, então, para quem já é mãe, para quem está chegando. Para mim é muito gratificante ouvir isso da Márcia, né, gente? Eu busco muito, assim, fazer meus cursos e faço faculdade de terapia ocupacional. Minha vida mudou. Meu propósito de vida mudou depois que o Samuel nasceu, então, quanto mais eu puder ajudar a acolher mães com a experiência que eu tenho, acreditem, faz a diferença. Não é muita, mas assim, é muita. É de coração. A minha maior vontade era de chegar a essas mães que não têm acesso a terapias. A gente sabe que não é barato, né? E muito pior, não é acessível. Não é acessível. A maioria das cidades não tem nenhuma unidade da APAE para atender essas mães. Não tem. Muitas vezes as mães não têm nem condição de se deslocar de um lugar para poder ir fazer terapia. Então, o que a gente pode fazer é trazer nossa experiência, informação para essas mães, a gente acolhe e a maior rede de apoio é essa. Então, é um trabalho que eu faço, um trabalho voluntário, de coração, porque eu quero mesmo que as pessoas tenham informação o máximo que elas puderem. A gente sempre é importante compartilhar e aprender.